mudamos aí a estratégia, nós iríamos condensar essas convicções não em 5 aulas, mas em talvez 3 aulas, 2 aulas, mas então, nós íamos perder um recurso importante para a formação de uma convicção, que é o tempo, né? Tempo e constância formam uma cultura, formam uma convicção, formam uma mentalidade. Então nós íamos perder isso daí por causa... Nós íamos fazer isso por considerar que esse já é um assunto muito tratado na nossa igreja. Mas, embora seja um assunto muito tratado, nós há muito tempo não tratamos como nós começamos a tratar aqui na escola bíblica dominical, mostrando o porquê e as várias nuances da evangelização fazer parte do anseio que nós recebemos com a nova criatura e com isso também entender uma perspectiva mais profunda, sólida, consolidada do que significa fazer discípulos, né? Então, por causa disso, nós não vamos descartar o ingrediente fundamental para formar uma convicção, formar uma cultura, uma mentalidade, que é o tempo. Então, por causa disso, cada convicção ela será abordada em uma aula. Hoje nós estudaremos a segunda convicção, o que é um discípulo. Então, lembre lá. Primeira aula que nós tivemos, nós pensamos sobre o subtítulo da nossa série, da nossa disciplina. Nós trabalhamos sobre a necessidade de conduzir e semear a uma cultura que floresce. A ideia de que é necessário plantar, é necessário regar, é necessário cuidar para que isso cresça, floresça e dê frutos. Então, essa metáfora utilizada da agricultura, que é muito conhecida por nós, por ver o Senhor Jesus usando várias vezes, e os autores do Novo Testamento aqui e ali também, dá a ideia da necessidade de labor para formar em nós algo. Então, nós vimos que uma cultura é aquilo que nos faz fazer ou viver a nossa vida de uma forma natural. Nós escovamos os dentes todos os dias, pelo menos 3 vezes durante o dia, porque isso é algo natural para nós, isso é algo comum para nós, isso é algo cultural para nós. Nós fazemos sem fazer esforço algum, simplesmente fazemos. Quando pensamos em evangelização e discipulado, tem que fazer parte da nossa cultura de tal forma que nós não consideremos que é pesado, que é árduo, porque quando nós consideramos assim, significa dizer que nós precisamos, diante da nossa vida toda atarefada, diante da nossa vida lutando contra o ativismo, que muitas vezes nos vence, nós consideramos que temos que colocar mais um ingrediente, mais uma tarefa na nossa agenda. E quando nós pensamos assim, aí sim a evangelização e discipulado é algo doloroso, é algo difícil, é algo árduo. Porque nós temos que encaixar numa vida encharcada de atividades. Já temos que dividir tempo com os irmãos da igreja, com a igreja, porque a maioria do tempo nós passamos trabalhando ou estudando. Nós temos que dividir o tempo com a família, com os filhos, talvez encontrar com amigos. E ainda assim, nós temos que evangelizar e fazer discípulos. Então, quando nós pensamos assim, nós não captamos o que é a essência da nova vida. Nós não entendemos o que aconteceu na grande comissão. Nós nos fechamos nutrindo e munindo a nós mesmos, mas isso morre para nós. Nós fazemos isso para nós ou então para o círculo do ego, que são os nossos familiares. No máximo, esposa e filhos. Porque quando sai disso, aí sim nós já começamos a fazer evangelização e discipulado. Mas dificilmente sai disso, porque nós nos fechamos. Então, nós somos, de alguma forma, atingidos pelo consumismo, o ativismo é uma consequência do consumismo, e nós estamos deixando-nos ser conformados com o presente século, que é a exortação e o apelo de Paulo em Romanos capítulo 12. Mas nós não percebemos. Por quê? Porque nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo, nós continuamos indo à igreja, nós continuamos tendo comunhão com os irmãos, nós estamos aprendendo de Cristo, nós estamos sendo edificados, nova criatura, mas isso tudo
se nós prestarmos atenção, nós usamos só esse pronome, nós. Só isso. Quando nós pensamos numa cultura que precisa ser modificada, discipulado, nós entendemos que não diz a nosso respeito. E à medida que nós levamos outros a adorar a Deus, nós estamos vivendo a nova vida que recebemos e a vocação que recebemos. Então nós começamos a entender que se eu vou à padaria, ali é um campo missionário. Se eu vou trabalhar, ali é um campo missionário. Se eu vou me exercitar, ali é um campo missionário. Se eu estou entre amigos, ali é um campo missionário. As minhas férias não diz respeito a mim, mas pode ser uma oportunidade para mostrar a Cristo. Então perceba que essa mudança de mentalidade, ela não coloca mais um ponto na nossa agenda, mas ela modifica a nossa agenda completamente. Nós vivemos não para nós, mas nós vivemos como realmente somos chamados nas Sagradas Escrituras. Nós somos embaixadores, nós somos cooperadores, nós somos agentes, nós somos soldados. Então, todas esses termos, todas essas nuances que são dadas à nova criatura mostram que a nossa vida é uma vida missional. Nós vivemos porque somos missionários. Nós somos resgatadores. Essa foi a segunda aula, porque devemos fazer discípulos, né? Por que fazer discípulos? Porque nós estamos numa missão de resgate. Existe um reino de trevas que escraviza, do qual nós éramos súditos. Nós éramos súditos, prisioneiros, escravos desse reino de trevas. Nós fomos resgatados. Essa missão não acaba com o nosso resgate. Essa missão, além de nos resgatar, nos alista para que sigamos com próximos resgates. Então nós entendemos que somos resgatadores, nós entendemos que esses que estão no mundo de trevas, assim como nós estávamos, eles vivem embriagados por esse mundo. E por estarem embriagados com esse mundo, seduzidos por esse mundo, eles não conseguem alcançar o que nós alcançamos. E nós entendemos por quê. Porque nós não alcançamos por nós mesmos. Nós odiávamos a Deus. Nós repudiávamos a Cristo. Cristo era para nós um gênio da lâmpada mágica. Era a nossa marionete. Era o nosso bezerro de ouro que nós moldávamos segundo as nossas necessidades. Na verdade, nós o fazíamos de ídolo porque nós idolatrávamos a nós mesmos, porque nós queríamos os nossos sonhos, desejos e anseios que fossem realizados. Mas isso mudou uma vez. E quando isso mudou, nos mudou completamente. Então, o que acontece é que em algum momento da caminhada nós esbarramos em um degrau que nós não conseguimos subir. Nós não conseguimos prosseguir. Nós esbarramos em nós mesmos. Quando nós julgamos que a vida diz respeito à nossa edificação, ok, é verdade, mas nós não consideramos como edificação levar outros à nova vida. Esse é o grande ponto. Talvez, por tantas seitas, tantas heresias, até mesmo no meio evangélico, tantas igrejas diluídas por causa desse mundo, por causa dos anseios dessa vida, tantos problemas a serem solucionados na nossa própria caminhada, e isso tudo é verdadeiro, irmãos. Talvez por causa disso tudo, nós consideramos que precisamos cuidar de nós. Nós precisamos nos proteger, nós precisamos nos alimentar. O ponto é porque nós fizemos um divórcio que não é natural. Fazendo isso, nós esquecemos dos perdidos. Nós devemos fazer isso, mas não é o suficiente, nós vimos isso. Nós devemos realmente cuidar dos nossos filhos, do nosso cônjuge, de nós mesmos, mas isso não é suficiente. Isso não diz respeito a mim. Quando eu faço isso por causa de mim, da minha edificação, do meu amadurecimento, do meu crescimento, eu estou colocando um fim em si mesmo. Eu devo fazer isso para ser capacitado e ser um testemunho daquele que me enviou e daquele que me salvou. Então a minha vida é uma grande vocação missional. E para isso você não precisa de dom. Todos foram feitos missionários. Todos são luzeiros, todos são sal. Todos.
Então, e essa é a grande dificuldade. A grande dificuldade não é você saber teologicamente o que é um discípulo. Isso é fácil de saber, irmãos. É só ler livro. Muito fácil. Não é saber o significado de ser missional, de ser missionário, mas é saber como esse conhecimento que nós temos contribui para ser uma exortação para a nova vida que recebemos. Esse é o grande lance da questão. Qual é o grande ponto? Qual é a grande dificuldade? Não é falta de conhecimento. A grande dificuldade é mudar uma cultura que nós já solidificamos. Essa é a grande dificuldade, porque a cultura é aquilo que nos faz viver de forma natural. Nós vivemos como? Segundo a nossa consciência. Daí vem o nome convicção. Por isso que nós precisamos estudar sobre convicção. Por isso nós precisamos mudar as nossas convicções ou assimilar novas convicções. Porque isso deixa a nossa consciência indesculpável se não vivermos como tal. Por isso nós estamos estudando sobre convicções. Porque nós precisamos, quando eu falo de cultura, eu falo de consciência. Uma cultura é aquilo que nos define, aquilo que molda a nossa personalidade, na verdade molda a nossa identidade. Uma questão cultural forma a nossa identidade, não é? Então, nós precisamos entender isso, que aonde nós estamos, nós somos um missionário. Ou nós somos um missionário deficiente, ou nós somos um missionário ativo, seguindo firme. Isso aqui não diz respeito, por exemplo, a quantos convertidos você consegue, quantas pessoas você conseguiu falar de Cristo hoje, ou ontem, ou essa semana. Não diz respeito a isso, não é uma competição, mas é entender para o que nós vivemos. E essa foi a primeira aula, a segunda aula também, e o grande ponto que nós encontramos foi do grande desafio, que é mudar a nossa cultura, mudar a nossa mentalidade, reestruturar a nossa consciência. E aí, por isso, a primeira pergunta a ser respondida: por que fazer discípulos? E aí, a síntese é aqui: porque nós estamos numa missão de resgate.